Paz do Senhor, Deus abençoe, Ana. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Dário Lima. Seja bem-vindo, Dário. Glória a Deus. Maravilha, pessoal. Vamos chegando. Estamos iniciando a nossa live, segunda, quarta e sexta. Pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo e Esperança de Campinas, São Paulo. Estaremos juntos aí até as 20 horas. Uma palavra que tem o tema O que mais importa. Mineiro Soares, Deus abençoe. O que mais importa? Amém, Jesus? Sejam todos bem-vindos. Pessoal, se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreve no meu canal. Estamos toda segunda, quarta e sexta trazendo uma palavra de mudança, uma palavra de bênção para a sua vida. Então não fique de fora, tá? Esteja aí se cadastrando aí no nosso canal, se inscrevendo. Lenon Gomes, Deus abençoe, Lenon. Pessoal, vai vindo aí, vai chamando todo mundo da sua rede, vai convidando todo mundo. Estaremos aqui até as 20 horas. Letícia Fernando, Deus abençoe. Glória a Deus. Hoje a palavra é forte, querido. O que mais importa? O que mais importa na sua vida? Não vamos falar sobre isso hoje. Tema da lição dessa semana, da célula aqui na nossa região. Amém? O que mais importa? Hélio Santaki. Deus abençoe, Santachi. Deus abençoe, Hélio. Deus abençoe a todos. Pessoal, se eu não pronunciar corretamente o nome de vocês aí, me perdoem, tá? José Roberto, Deus abençoe. Olinda Bulhões, Deus abençoe. João, seja bem-vindo, João. Seja bem-vindo todos vocês que têm coração, um desejo de ouvir a voz e a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar no coração de vocês. Eu tenho certeza que essa palavra vai iluminar a sua mente, o seu coração em relação às coisas divinas. Giovana Pardinho, Deus abençoe, Giovana. Seja bem-vindo. Convida todo mundo aí, pega o link, manda para sua rede aí, para que todos venham para ouvir essa voz, para ouvir essa palavra. O que mais importa, o que mais importa na sua vida. O que você tem dado importância nesses dias, o que você tem valorizado tanto. Egídio Batista, Deus abençoe. Sandro, e o Sandrão tá aí, ó. Sandro, Deus abençoe sua vida, varão. Sandro tá junto comigo aqui direto, todas as lives. Ele se apresenta como um soldado no quartel-general. Deus abençoe, filho. Que Deus possa usar grandemente a sua vida. Ricardão também aqui tá aparecendo aqui. Deus abençoe sua vida, Ricardão. Sidney Soares, Deus abençoe. Roberta, Deus abençoe. E tem aqui o user 3703, não sei ainda o seu nome, mas Deus abençoe sua vida. Adão Basílio, Deus abençoe. Amém, Sandro, amém, tamo junto, varão. Maicon Silva, Deus abençoe. Valdir, aqui no Kawaii, tô aqui dos dois lados. Aqui tem a TikTok, lá do outro lado tem o Kawaii. E nós estamos passando a live em duas plataformas ao mesmo tempo. Se tivesse mais equipamento aqui, eu poderia mandar também aqui no Facebook, mas nós estamos sem outro equipamento aqui para fazer isso. Amém? Flávio, Deus abençoe, Flávio. Adão Basílio, Deus abençoe. Queridos, vamos entrar na palavra então? Presta bem atenção, o tema de hoje é o que mais importa. O que mais importa? Cristiana Mendes, Deus abençoe. O que mais importa? Lucas capítulo 10, versículo 20 diz: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Deus abençoe. Olha isso, os discípulos, depois Jesus envia voltar para o não, fica no TikTok. Depois que os discípulos são enviados para ministrar a palavra de Deus, eles têm uma experiência sobrenatural. Jesus disse que eles iriam no seu nome e que no seu nome ele teria autoridade para fazer muitas coisas. E uma delas era expulsar os demônios. E eles então começam a expulsar os demônios. E eles, quando eles voltam para trazer o relatório para Jesus, eles dizem assim: mestre, estamos muito alegres, porque por causa do teu nome, até os demônios são sujeitos a nós. Jesus diz assim: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, porém alegrai-vos antes. Misericórdia. Oh Jesus.
Isso é hora de ligar aqui, pessoal. Nossa. Então está dizendo assim: mas não vos alegreis porque vos sujeitos o Espírito, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então Jesus deixa bem claro para os discípulos que havia algo muito mais importante do que expulsar demônios. Porque algumas pessoas, alguns cristãos, eles acham que pelo fato deles expulsarem demônios, eles são tão poderosos que isso basta. E não é verdade. Eu já expulsei vários demônios, mas isso não confere a salvação. A Bíblia diz que naqueles dias muitos dirão: Senhor, no teu nome nós curamos, no teu nome nós expulsamos demônios. Jesus diz: afastai-vos de mim, ou apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Olha o Denis aqui, Denis, Deus abençoe, Denis, meu querido. Olha o Denis aqui, Sandra, na rede também. Fica aí, hein, Denis, com a gente, Deus abençoe. Denis Batista, foi um membro da nossa igreja aqui. Então, querido, escuta bem, presta bem atenção aqui. Expulsar demônio é bom, é interessante, é importante. Shalom, Denis, Deus abençoe. Porém, não é tudo. Não é tudo. E os discípulos ficaram tão felizes com o expulsar os demônios que para eles, pronto, aquilo ali era o máximo. Jesus disse: olha, não se alegre por vocês expulsarem demônios. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. O nome de vocês está escrito nos céus. E isso é que é importante. As coisas terrenas, por mais interessantes que elas sejam, uma hora elas vão deixar de existir. Uma hora elas vão perder a importância, a relevância para a gente. Porém, a salvação, a vida eterna, o estar com Deus, o estar com Cristo, o morar nas mansões celestiais, isso é o alvo, esse é o alvo. Foi para isso que Jesus morreu. Marcos 8,36: pois o que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que o homem daria pelo resgate da sua alma? Imagine que amanhã ou depois você entrasse numa condição em que você perdesse a sua salvação e você tivesse como negociar isso. Vamos dizer que você tenha morrido e você percebeu que agora a única saída, o único caminho para você agora, a única porta para você agora é o inferno. E de repente fosse te dado uma oportunidade de você negociar isso. O que você daria pelo resgate da sua alma? A boa notícia é que Jesus Cristo, Ele foi o resgate da nossa alma. Ele foi o preço pago para que nós possamos entrar na glória. Então, amados, toma posse disso nesta noite. Porque o que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que o homem daria pelo resgate da sua alma? O homem daria a casa, o homem daria o seu dinheiro todo, o homem daria todo o seu conhecimento, ele daria tudo, ele investiria tudo para que a alma dele fosse para a glória eterna. E você entenda bem, Deus fez isso quando Ele mandou Jesus. Jesus foi o resgate da nossa alma. Então o mais importante para nós não são as coisas desse mundo, embora elas sejam importantes num aspecto de vida. Tá? Ter uma condição financeira boa, ter saúde, tá entendendo? Ser uma pessoa livre, ser uma pessoa abençoada em todas as áreas. Isso é importantíssimo para nós, mas não é tudo. Não é o que mais importa. Porque o que mais importa é o que o Senhor Jesus fez por nós naquela cruz, nos garantindo ali a vida eterna. Então olha só, o que é mais importante para você nessa vida? Essa é a pergunta que eu te faço para todos vocês que estão aqui na live, tanto do TikTok quanto do Kawaii. O que é mais importante para você? É a sua beleza? É a sua saúde? É a sua carteira? É a sua condição financeira? É o seu carro? É a sua casa? É a sua família? É a sua empresa? É o seu chamado? É o seu ministério? É o seu dom? O que é mais importante para você? A partir do momento que nós tivermos algo mais importante do que o foco principal, que é servir a Deus para viver para sempre com Ele na eternidade, nós automaticamente estamos perdidos. O próprio Jesus diz: aquele que amar o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Isso deixa claro que amar a família é importante, amar a esposa é importante, amar o esposo é importante, amar os filhos é importante, mas desde que isso não seja maior do que o teu amor para com Deus. Porque se nós deixarmos de servir a Deus
por conta de qualquer uma dessas coisas que há na terra, nós estamos declarando que isso tem mais importância para nós. Então nessa noite toma posse disso. O que é mais importante para você? Porque aquilo que é mais importante, a gente desprende energia, a gente gasta tempo, a gente coloca foco, lança luz, a gente faz tudo. Para quê? Para que aquilo que é mais importante realmente seja o nosso alvo de conquista. Agora, se não é importante, a gente simplesmente ignora, despreza e deixa de lado. Então nessa noite, a chamada para você é essa. Você está expulsando demônio? É interessante, mas o mais importante não é isso. O mais importante é você saber que você está com os seus nomes escritos no livro da vida e de lá você não pode permitir que Deus risque. Você tem que cuidar disso. Amém? A maior bênção que Jesus conquistou para nós com sua morte e ressurreição não foi sucesso financeiro, embora muitas vezes a igreja trabalha tanto essa linha, né, de prosperidade, de milagre financeiro, de condição financeira boa, e eu quero isso, você também quer isso. Então não adianta a gente ser hipócrita e dizer que não quer, todos nós queremos. Amém, Jesus? Porém, isso não é o mais importante. Isso não é o mais importante. A maior bênção que Jesus conquistou para nós com sua morte e ressurreição não foi sucesso financeiro, não foi sucesso profissional, não foi a realização dos nossos sonhos, que por incrível que pareça também não foi a restauração da nossa família. A sua família está bem? Tua casa está tudo certinho, harmônico, dentro da presença de Deus? Maravilha! Mas esse não foi o alvo principal da morte de Jesus. Tudo isso é um presente de Deus para nós, mas nada disto foi o objetivo principal da morte de Jesus. Está entendendo? A maior bênção que Jesus conquistou para nós foi o quê? A vida eterna. Por que a vida eterna? Porque Deus nos ama tanto que Ele nos quer por perto. Deus ele nos ama tanto que Ele quer que nós convivamos debaixo do seu teto, debaixo da sua casa. O próprio Jesus ele diz para a nação de Israel, quando Ele estava aqui, que há muito Ele queria juntar os seus filhos ali como a galinha junto aos seus pintinhos, deixando claro que Ele quer estar conosco, Ele quer estar com a igreja, Ele quer estar com os seus filhos. Foi por isso que Ele morreu. Esse é o maior milagre, essa é a maior conquista. A partir daí vem todas as outras. A partir daí vem prosperidade, a partir daí vem harmonia no lar, a partir daí vem sucesso financeiro, sucesso profissional, vem tudo. Mas não é o foco essas coisas. Não foi esse o foco de Jesus. Amém? Por isso, sem dúvida, o maior milagre que podemos receber de Deus é o novo nascimento. É ter a certeza, convicção de salvação. O crente que não tem certeza ou convicção de salvação é porque de alguma forma ele não está focando o principal, não está dando valor naquilo que mais importa. Quando nós não valorizamos a nossa salvação, a nossa vida com Deus, nós colocamos em dúvida o nosso futuro, nós colocamos em dúvida a nossa eternidade. E se tem uma coisa que nós não podemos brincar é com a nossa eternidade, porque se há um fato verdadeiro e absolutamente verdadeiro na terra é que todos nós vamos partir daqui em algum momento. Todas as vezes que a gente vai num velório, eu tenho ido em muitos velórios, eu sou pastor, sempre está fazendo culto fúnebre, né? E a gente olha para aquela pessoa e a gente vê pessoas de 30 anos indo embora, a gente vê pessoas de 10 anos indo embora, de 15 anos indo embora. Então não existe uma norma para a morte. Qualquer um de nós podemos morrer a qualquer hora. Amém? Então é muito importante nós termos essa visão de que o mais importante para nós é a salvação, é a vida eterna. É o trabalhar a nossa comunhão com Cristo para que nós possamos permanecer com Ele para sempre na eternidade. Porque haverá dois lugares de existência na eternidade. Um que Deus fez propriamente dito para Satanás, os seus anjos, e o outro que Deus preparou para os seus filhos. Porém, se nós não aceitarmos as determinações de Deus e o que Ele estabeleceu para nós entrarmos na salvação, automaticamente nós seremos lançados fora. Eva Pereira, Deus abençoe, a paz do Senhor. Então é muito importante nessa noite nós refletirmos o que mais importa para você. Ficar rico, milionário nessa terra e ir para o inferno, como eu disse aqui no versículo aqui de Lucas 10:20. Aliás, Lucas 10:20 não, Marcos 8:36. Pois o que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma, né? Marcos 8,37. O que você faria? O que você daria para resolver esse problema espiritual? Não tem como, depois que a coisa estiver resolvida, não tem como. Amém? Então nessa noite é muito importante nós termos essa visão, tá? Para trabalharmos isso, porque isso é o que mais importa. Nessa noite nós vamos aprender juntos. Sandra, fecha a porta aqui, por favor. Tá chovendo bastante aqui, gente, graças a Deus. Eu já fico lembrando da nossa rocinha lá, quando chove assim, né? Nossos pés de feijões, de milho, enfim, deve estar uma bênção lá. Vamos lá então, ó. Isso é o que mais importa. Nessa noite nós vamos aprender juntos, porque temos que valorizar a nossa salvação. Primeiro, por que eu preciso valorizar a minha salvação? Por que você precisa valorizar a sua salvação? Porque após a morte não teremos uma outra oportunidade para se reconciliar com Deus. Lucas 16:26 diz: e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. Esse caso é o caso que Jesus conta entre o rico e Lázaro, que os dois morrem. O Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico vai para o inferno. Chegando lá dentro, o rico desesperado pede para que Abraão então peça para Lázaro vir e molhar, né, com o dedo, a língua dele, a ponta da língua, porque ele estava ressequido com muito calor ali no inferno. E aí então Abraão diz isso aqui, ó. Ele diz que não há como, não tem como os que estão no inferno passar para o seio de Abraão, e não tem como os que estão no seio de Abraão passar para o inferno. Por quê? Porque isso já foi decidido aqui. Não há como decidir isso lá. Está entendendo? Muitas pessoas acham assim, não, eu vou morrer, quando chegar lá, Deus vai decidir para onde eu vou, se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno. Até parece que essa situação, essa condição é algo que pode deixar para amanhã. Não pode, isso tem que ser resolvido hoje, agora, aqui, nesse momento. Amém, Sandra? Fecha a porta para mim, por favor. Então é importante nessa noite vocês entenderem isso. Tá? Hebreus 9:27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e vindo depois disso o juízo. Então não tem como, querido. Só tem uma vida. Ah, pastor, mas eu ouvi falar que tem um tal de reencarnação. Sim, muitas religiões pregam sobre isso, mas não é o que a Bíblia diz. Eu fico com o que a palavra de Deus diz. A Bíblia não fala de nenhum tipo de reencarnação. A Bíblia diz que quando nós morremos, um irá para um lugar sagrado, escolhido, separado por Deus, e o outro que não estiver com Deus será lançado no lago de fogo, ou no inferno, e depois posteriormente no lago de fogo. Eu já até ministrei sobre isso. Lago de fogo é um lugar, inferno é outro lugar, tá? Não são as mesmas coisas. A pessoa que morre hoje, elas vão para o inferno sem Deus, só que no final de tudo elas serão lançadas no lago de fogo. Amém, Jesus? Então não dá para decidir isso amanhã. Não posso deixar Deus escolher uma coisa que Ele já determinou como seria. Eu preciso escolher, é você que tem que escolher. Deus não pode escolher por você, tá? E como é que você escolhe? Valorizando aquilo que tem mais importância, entendeu? Pagando o preço de caminhar com Cristo, pagar o preço do Evangelho, carregar a sua cruz, entender qual que é a sua missão, o seu chamado nessa terra, para você realizar a vontade de Deus. Porque ou você realiza a vontade de Deus, ou você realiza a vontade da sua carne e a vontade do inimigo. Porém, se nós vivemos nesse mundo, realizamos o desejo da nossa carne e a vontade do inimigo, não é para o céu que nós iremos. Não é para o céu que nós iremos. Tá bom? Então, como diz a Bíblia, eu não estou fazendo julgamento aqui, estou dizendo que a Bíblia fala. A Bíblia deixa claro isso. Amém? Então, o que mais importa para mim e para você? Porque após a morte nós não teremos uma outra oportunidade. O que mais importa para você? Valorizar a sua oportunidade que você tem hoje? Ou protelar, levar com a barriga? Está dentro da igreja, mas está adulterando? Está dentro da igreja, mas está pecando? Está dentro da igreja, mas está enganando, está mentindo, está fofocando, está fazendo um monte de coisa errada, sem se preocupar com o que está por vir na minha vida e na sua vida. Dias atrás eu fui no enterro de um irmão querido que era novo ainda, né? Assim, uma pessoa que não tinha problema nenhum, de repente deu um infarto e morreu. Então é muito sério.
Tá? Não é coisa para deixar para amanhã. Não tem como deixar isso para amanhã. Tem que ser hoje, aqui e agora. Amém, Jesus? Ninguém terá uma outra oportunidade de reconciliar com Deus após a morte. Por isso devemos levar a nossa vida espiritual muito a sério. O texto de Lucas 16:26 deixa bem claro que a nossa eternidade é decidida nesta vida. Aos homens está ordenado morrerem apenas uma vez, vindo depois, ou seguindo depois, o juízo. Você acha que os cristãos de hoje têm se preocupado com a eternidade como deveriam? Essa é a pergunta que eu te faço. Você tem se preocupado com a eternidade como você deveria se preocupar? Ou você tem levado as coisas de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito? Ah, quando der eu vou, quando der eu faço, quando der. Aí eu te digo, quando der, Deus também olha para você. Quando der, Deus vai tentar te salvar. Não é assim que ele funciona as coisas. Nós temos que ter compromisso com o reino. Nós temos que ter compromisso com Deus. Então a primeira resposta dessa primeira pergunta aqui que nós estivemos tratando é porque após a morte nós não teremos uma outra oportunidade. Ou você abraça ela agora, ou nunca mais. Ou você aceita Jesus como Salvador de sua vida, ou você perderá a tua salvação. Amém? E é incrível o que eu vou falar para vocês aqui. Mas há muitas pessoas que hoje nós pensamos que estão salvas e não estão. E há muitas pessoas que nós julgamos não estarem salvas e elas serão salvas por alguma forma, alguma maneira. Eu mesmo, Deus já me usou muitas vezes para fazer apelo para as pessoas que estavam no leito de morte. A gente acabou de fazer a oração, dali a alguns minutos a pessoa morreu. Fiquei sabendo recentemente agora o caso, por exemplo, daquele cantor famoso que morreu, que tinha uma enfermeira que era cristã, o Cazuza, e me parece que ele aceitou Jesus no último momento da vida dele. Não ficou muito bem claro ali, porque ela levou ele a Cristo, mas ele não quis fazer aquela oração com ela, mas ele abaixou a cabeça e parece que ele fez uma oração no seu coração ali, e depois ele partiu. Então é muito importante você entender isso nesta noite, tá bom? Deus dá oportunidade para nós. Agora nós precisamos valorizar aquilo que importa, que mais importa. Porque depois da morte nós não teremos uma outra oportunidade para nos reconciliar com Deus. Amém, Jesus? Então a pergunta é essa: você acha que os cristãos de hoje têm se preocupado com a eternidade como deveria? Eu vejo que não. Como pastor eu vejo que não. Tem sido hoje frustrante, tá? É decepcionante hoje ver as pessoas levando as coisas de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Parece até brincadeira, tá? Então é muito sério. A Silvia está dizendo assim: salvação hoje é de graça. Uma vacina dada por Deus para evitar a condenação. Exatamente. É de graça, não paga nada. Você só precisa receber a Jesus. Você só precisa se converter ao Senhor. Amém? Segundo ponto aqui. Querido, está caindo uma chuva aqui tremenda. Tremenda. Eu estou gritando aqui para sair alguma coisa para vocês. Porque o inferno é real e a alma do homem continua viva eternamente. Sandra, vem aqui um pouquinho. Liga para mim o aparelho aqui, você desligou sem querer aí, ó. Nossa, tá quente aqui dentro. Liga para mim o aparelho aí. Olha só, porque o inferno é real e a alma do homem continua viva eternamente. Então, quando o homem morre nessa terra, fisicamente. Porém, o homem continua vivendo, tá entendendo? Na eternidade. Ah, achei que era interferência. É uma chuva, Silvia. Tá uma chuva tremenda aqui. Eu tô amando, né? Porque vocês veem lá a terrinha da gente lá, a nossa rocinha. Tá uma maravilha essa chuva para ela, tá? Uma bênção de Deus mesmo. Mas tá uma chuva muito forte. Então vamos lá. Escuta aqui, ó. Porque o inferno é real e a alma do homem continua viva eternamente. Mateus 25:46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. É muita bênção. Então, Jesus deixa claro, haverá um grupo de pessoas que aceitou a Ele, que valorizou o reino, que valorizou a comunhão com Ele mais do que tudo, que pagou o preço de viver uma vida na presença dEle. A Bíblia diz, esses irão para onde? Para a vida eterna. Porém aqueles que negligenciaram, aqueles que foram rebeldes, aqueles que desobedeceram o princípio, que quiseram viver na carne, o que vai acontecer com esses? Esses irão para o tormento eterno. Então,
é real, é real. Não tem como eu provar para você, fisicamente falando, porque isso está do outro lado. O homem não tem domínio sobre isso, controle sobre isso, mas todos nós, depois que fecharmos os olhos aqui, nós iremos ou para o céu ou para o inferno, dependendo da vida que nós levamos aqui. E isso é o que a palavra de Deus fala. E como eu sou pregador e eu creio profundamente nisso, eu estou aqui te alertando. Pai do Senhor, Deus abençoe. Entenderam, queridos? Mateus 25:46 diz: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, amém, shalom, filho, Deus abençoe. Então existem duas classes de pessoas: as que vão para a glória e os que vão para o inferno. E isso não é uma mensagem de amedrontar pessoas para que elas se firmem com Deus, não. Até porque hoje existem pessoas que adoram o próprio Lúcifer, adoram o próprio Satanás, mesmo sabendo que existe um inferno que a Bíblia registra. Só que as informações do inferno que é passada para essas pessoas, elas não são passadas como a Bíblia diz. E aí é caso de você ter que acreditar. Ou você acredita no que a palavra do Senhor fala acerca do inferno, ou você acredita no pior, né, no maior propagandista da história, que é Satanás. Ele é o pai da propaganda. E ele, lógico que ele vai falar bem do inferno, vai falar bem do reino dele. Está entendendo? Então cabe você acreditar ou em Jesus ou em Lúcifer. Porque Lúcifer está fazendo propaganda aí que o inferno é coisa boa, que é festa, é bagunça, é cerveja, é uísque e um monte de coisa. E as pessoas estão acreditando nisso. Infelizmente, Jesus vem, morre na cruz por nós, ensina os princípios de Deus. Muitas pessoas não acreditam. Vem o Lúcifer, o enganador, o mentiroso, fala um monte de coisa e as pessoas acreditam. Simplesmente se entregam. Tá entendendo? Então, cabe você escolher. Só que lá no final, depois que você morrer, aí não terá mais escolha. Você pode escolher hoje a quem você vai servir. Se a Jesus, ou se a sua carne, ou se ao Lúcifer, né, a Satanás. Tá bom? Só que a Bíblia diz que nos últimos dias, no juízo final, a Bíblia diz: estes irão para o tormento eterno. Aqueles que deixaram a Jesus, aqueles que não quiseram seguir, não quiseram pagar o preço de uma vida cristã de verdade, que não é fácil, eu sei disso, eu sou pastor, eu sei que não é fácil, mediante ao mundo que nós vivemos hoje, porém é uma vida prazerosa. A vida em Cristo, ela é muito prazerosa. Viver para Deus é algo muito prazeroso. Você tem que abrir mão do pecado, você tem que abrir mão de coisas ruins, mas lembra sempre que tudo que o pecado produz é para destruir o homem. Então a princípio até parece ser coisa boa, mas no final é morte. É que, como diz a Bíblia, há caminhos que para o homem parece direito, mas o final dele é caminho de morte. É assim que o pecado se apresenta. Parece algo lindo a princípio, mas depois que você afunda nele, você começa a perceber a enrascada que você entrou e não tem mais como você sair. Por isso que nessa noite a saída é Cristo, a saída é Jesus. Você precisa receber a Jesus como Salvador da sua vida para você ter direito à vida eterna, para você entrar nas mansões celestiais. Porque não é Deus que escolhe isso, é você que determina. A Silvia está dizendo: nasci no lar cristão, desde cedo aprendi que Jesus salva, mas não me lembro da minha conversão. Mas se você não se lembra, faz a oração de conversão. No final a gente vai fazer essa oração. Quem quiser fazer essa oração comigo, eu vou fazer com você essa oração, para que vocês aceitem a Jesus nessa noite. Se vocês não são batizados no nome de Jesus, no nome do Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês vão procurar uma igreja próxima de vocês e vocês vão ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vocês vão começar a seguir a Cristo. A seguir a Cristo é estar numa igreja, é estar no meio dos irmãos, é aprender a palavra, é estudar a Bíblia e é mudar a sua vida em relação aos princípios que Deus determinou. E aí é só aguardar dessa forma, aguarda dessa forma, mudando, sendo transformado pela palavra. E quando Jesus vir, você será levado. Amém, Jesus? Porque essa é a palavra de Deus. Eu creio profundamente naquilo que eu prego. Eu acredito profundamente. E digo para vocês, isso é muito mais racional do que muita fé que as pessoas têm pregado por aí. Que a ciência tem pregado. Que a própria tecnologia tem pregado. É muito mais fácil você compreender isso no Espírito do que muitas coisas que nós temos visto que as pessoas têm falado aí fora. Amém, Jesus? Então tome posse da sua salvação hoje. Creia em Jesus. É só você que pode determinar isso para você. Eu não posso, eu só posso pregar.
Eu só posso pregar. Eu não posso determinar que você aceite a Jesus. Eu não posso determinar que você vá para a glória. Eu não posso. Mas eu posso pregar o evangelho e dizer: o caminho é esse. Aceite a Jesus. Marcos 9, 43, 44. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é te entrar na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Isso está escrito em Marcos 9, 43, 44, os evangelhos. Lucas 16, 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então é muito importante nós termos a visão, né, que lá no inferno é real, porque a alma do homem continua viva. Imagina isso, amado. Você vai ter consciência dessa pregação. Quando chegar lá no dia, se você não for salvo, se estiver no inferno, você vai lembrar: nossa, aquele dia o pastor Marcos falou sobre isso. Se eu tivesse aceitado a Jesus, se eu tivesse me convertido naquele dia, eu não estaria nesse lugar. E depois que você entrou lá, acabou, não sai mais. É para a eternidade. Tem alguns aí que dizem que não é para a eternidade, só que a Bíblia deixa claro que é para a eternidade. Eu não sei onde as pessoas encontram, sabe? Ah, mas é porque o Deus é um Deus amoroso, que não existe isso aí, querido. Está escrito, está escrito. Para o nosso ensino está escrito. Se está escrito que é para a eternidade no lago, é para a eternidade no lago. Por isso que eu tenho que decidir aceitar a Jesus. Eu posso não compreender as profundidades da teologia, mas eu preciso crer que Jesus morreu por mim. Eu preciso crer que Ele salvou a minha vida e que eu preciso recebê-lo como Senhor. Que eu preciso valorizar aquilo que tem mais valor no reino, que é a morte de Cristo na cruz do Calvário pela minha alma, e fazer uma aliança com Ele. Amém, Jesus? Então nessa noite tome posse disto, tá? Embora algumas religiões e seitas ensinam que não existe o inferno, que as almas pecadoras são eliminadas depois do julgamento, porém a Bíblia refuta em várias passagens esse ensino. A Bíblia vai refutar veementemente, sabe, esse discurso de que não existe o inferno. Por que que o mundo criou isso? Por quê? Porque o mundo é regido por Lúcifer. As religiões da terra que não está baseada na pessoa bendita de Cristo, está entendendo? Ela é pautada pelo inferno. E o que que eles querem? Eles querem fazer com que você não consiga enxergar as coisas espirituais. Como é que ele faz isso? Como é que eles fazem isso? Eles fazem isso trabalhando tradição, trabalhando cultura, trabalhando um monte de assunto. E a pessoa fica perdida, porque ela acha que tem validade naquilo que está sendo ensinado. Porque isso é ensinado pelo fulano, que tem não sei quantos mil anos, não sei o quê, e a pessoa acha que o fato de ser uma coisa velha e antiga tem validade espiritual. Não tem, querido. O inferno trabalhou essas coisas. O inimigo, a Bíblia diz que ele vem enganando o homem há muitos anos. Tá? Por isso que você vai ver, né? Pirâmide aqui, pirâmide ali, pirâmide lá. Em todo lugar tem pirâmide, meu Deus do céu. Onde é que esses homens em tempos diferentes construíram pirâmides? Adoravam as estrelas, adoravam a lua, adoravam a serpente. Tudo isso na Bíblia está condenado. E aí você vê as pessoas fazendo isso. Por quê? Porque isso é antigo, porque isso vem não sei quantos mil anos. Desde quando uma coisa, porque ser antiga, ela vai dar validade espiritual? O que nós precisamos entender é o seguinte: Jesus Cristo é o Salvador. E Ele deixa claro essas coisas. Que nós precisamos receber a Ele, porque tem o inferno e tem o céu. E quando você for para o céu, nunca mais você vai sair de lá. Mas quando você for para o inferno, nunca mais também você vai sair de lá. Então, ao mesmo nível que os que forem para o céu vão estar seguros para a eternidade, os que forem para o inferno estarão perdidos pela eternidade. Porque não há como ele sair dali. Amém, Jesus? Então não importa quantas religiões digam que não existe o inferno. O que importa é o que a Bíblia diz. É a verdade absoluta. Eu sei que os homens de hoje em dia têm problema com as verdades absolutas. É por isso que as verdades têm sido colocadas em xeque hora após hora. Porque o príncipe deste mundo, o enganador, o mentiroso desse século, ele está trazendo esse aspecto de mentira, de engano. Tirando a solidez e os fundamentos da verdade absoluta. Para que as pessoas fiquem titubeando, sem saber de fato o que é verdade e o que não é. Mas nessa noite eu quero dizer para você o seguinte: Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então as religiões estão dizendo que não tem, mas Jesus diz que tem. E aí? Em quem você vai acreditar? Em quem você vai crer? Você vai acreditar naquele que está se lixando para você? Ou você vai ligar para aquele que morreu por você? É simples, é só você raciocinar. Né? Alguém vem e morre pelo teu pecado e diz, tem inferno. Se você aceitar o meu sacrifício, eu te levo para a mansão celestial. Aí o outro que não fez nada por você diz, não, fica de boa, fica tranquilo, pode curtir a vida, fazer o que você quiser, porque não tem inferno. Você vai acreditar em quem? Em quem te ama? Em quem morreu por você? Ou naquele que não fez nada por você, que não está nem aí por você? Então nessa noite, embora algumas religiões e seitas ensinam que não existe o inferno e que as almas pecadoras serão eliminadas depois do julgamento, a Bíblia refuta em várias passagens esse ensino, tanto nos textos que lemos, como em muitos outros. A Bíblia deixa claro que o inferno é literal, que as pessoas que rejeitam a Cristo viverão eternamente separados de Deus. É isso que a Bíblia diz. O inferno vai ser o lugar onde as pessoas vão viver para sempre separadas de Deus. Se hoje você está separado de Deus e tem condição de você unir a Ele por meio do sacrifício expiatório, vai chegar um dia que não terá mais essa possibilidade. Por isso que nesta noite, tome posse da tua salvação. Tome posse de Jesus. Para de ficar valorizando coisas fúteis, coisas que não vai mudar o seu futuro na eternidade. E começa a valorizar as coisas que de fato vai mudar o teu futuro na eternidade, que é Cristo, que é o sangue derramado, que é o sacrifício expiatório. Amém, Jesus? Glorifique a Ele nessa noite. Aceite a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, porque Deus não te fez para ir para o inferno. Em Gênesis 2:7 diz que Deus eterno soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Porém, em Eclesiastes 3:11 diz também que Deus pôs a eternidade no coração dos homens. Você percebe que o homem não quer morrer? A pessoa pode ter 120 anos. Se você chegar nela e falar assim, fulano, você já viveu bastante, você quer morrer? Ela vai dizer, não quero não. Quero viver. Porque Deus colocou dentro de nós o desejo da eternidade. Todos nós temos o desejo de viver a eternidade. Na ciência, hoje, na tecnologia, os homens estão trabalhando em cima dessa questão. Eles querem viverem a eternidade por meio da ciência, por meio da tecnologia. Eu lembro há muitos anos atrás, quando o super-homem lá, aquele rapaz que fazia o papel do super-homem, caiu de uma égua, ele machucou lá, ficou tetraplégico. E chegaram nele e falaram para ele sobre a questão de que como é que seria a vida dele, se ele ia restaurar, se ele ia voltar a andar, se ele ia voltar a fazer tudo que ele fazia antes. Ele disse assim, não, eu creio na ciência. Em algum momento a ciência vai dar jeito para o meu problema. Ele disse isso. E no entanto a ciência não conseguiu dar jeito e ele faleceu. Muitos têm pegado hoje pessoas que têm dinheiro, têm congelado seus corpos para que em algum momento, quando a ciência descobrir como a pessoa vai viver a eternidade, ela simplesmente ressuscitar essas pessoas. Está lá, existe hoje. Milhões são colocados nessas pessoas que ficam lá dentro daquele gelo, esperando a ciência descobrir a eternidade. Como é que vai ser a eternidade? Gente, olha que absurdo. Jesus simplesmente chega e diz para mim, para você, eu te dou a eternidade. Eu te dou a vida eterna. Eu te dou as mansões celestiais. E as pessoas não aceitam. Quer dizer, elas acreditam nos homens que estão congelando corpos para que em algum momento a ciência tenha condição de ressuscitar esses corpos e fazer com que eles tenham a eternidade, mas não acreditam em Jesus que morreu na cruz do Calvário e disse para mim e para você que Ele nos dá a eternidade para que nós não sejamos lançados no inferno. Então nessa noite, pensa sobre isso. Pensa sobre isso. Por quê? Porque Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou no nosso coração a eternidade. Todos nós não queremos morrer, ninguém quer morrer. Por mais que você esteja doente lá na cama, você não quer morrer, você quer viver. E foi isso que Jesus fez por nós quando Ele entregou a sua vida. Para que nós pudéssemos ter vida. Ele entregou a sua vida por nós. E hoje Ele diz para mim e para você, o que mais te importa? O que é importante para você? É importante para você o dinheiro? É importante para você a fama, o poder, a glória? O que é mais importante para você? O seu salário, o seu emprego, a sua empresa, os seus negócios? O que é mais importante? Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, valorize aquilo que de fato tem valor. Pague o preço de estar na comunhão com Cristo. Renuncie o seu pecado, renuncie o adultério, renuncie a fornicação, renuncie os desejos
malignos da nossa alma. Renuncie isso para você caminhar com Cristo. Amém? E a pergunta que eu faço para você é: qual a sua opinião em relação ao inferno? Porque muitas pessoas não creem nesse lugar. Por que muitas pessoas não? Eu acredito que as pessoas não creem devido às propagandas e os ensinamentos errados que essas religiões trazem. Na cabeça deles estão corretos. Então, é errado porque eu conheço a verdade absoluta que é Cristo. Mas quem não conhece a Cristo não vai acreditar em qualquer coisa. Está entendendo? Então, eu acredito que seja isso. O fato das pessoas não se debruçarem na palavra de Deus, não estudar a palavra, não conhecer a palavra, elas acabam acreditando no que o mundo está dizendo. Você acha que o mundo vai dizer que tem inferno? Você acha, se o mundo chegar e começar a falar que tem inferno, que quem morrer vai para o inferno, vai sofrer, todo mundo vai aceitar Jesus. Gustavo Ortiz Milani, a paz de Deus, irmão. Amém, querido, Deus te abençoe. Então é muito sério, querido. O inferno está aí, tá? Porém a mansão celestial, a glória eterna também está aí. E eu determino para onde eu vou quando eu recebo Jesus como Salvador da minha vida. Quando eu renuncio o pecado, quando eu deixo as coisas da carne, quando eu procuro agradar a Deus no meu caminhar. Amém, Jesus? Então, na sua opinião, qual é a sua opinião? Você acredita que tem inferno ou não? Agora, uma coisa importante para mim e para você é: muitas vezes a nossa opinião não vale nada naquilo que está determinado e naquilo que está escrito. Por quê? Se a minha opinião for favorável ao que está escrito, joia, beleza, aí eu tenho razão. Mas se a minha opinião estiver contrária ao que estiver escrito, vai chegar naquele dia e muitos vão dizer assim: nossa, mas me disseram que não tinha inferno. Deus diz: mas eu disse que tinha. Jesus vai dizer: mas eu disse que tinha. Você preferiu acreditar mais no mundo do que em mim? Então nós precisamos acreditar naquele que morreu por nós, tá? Nós estamos vendo um mundo de engano, de mentira, tá? Por isso que hoje é colocado em xeque a questão de religião, de igrejas, de pastores, de lideranças. Por quê? Porque nós estamos vendo um mundo de tanta mentira, que as pessoas colocam em xeque também as verdades. As verdades estão sendo colocadas como mentira. Tá entendendo? E como diz, né? Eu acho que o camarada do Hitler lá dizia que uma mentira contada muitas vezes ela passa por verdade. Então, de tantas pessoas falarem mal da igreja, falarem mal de liderança, falarem mal de pastor, hoje muitas pessoas estão se afastando do evangelho. E isso já é um trabalhar satânico, demoníaco. Por quê? Porque as pessoas não querem que vocês conheçam a verdade. As pessoas não querem que você leia Bíblia, as pessoas não querem que vocês respeitem liderança, que Deus instituiu sobre nós, que a Bíblia está recheada de ordens sobre isso. Mas é mais fácil você acreditar no que o mundo fala do que no que a palavra de Deus fala. Por isso, nessa noite, a pergunta é, na sua opinião, em relação, qual é a sua opinião em relação ao inferno? Você acredita que ela existe ou não existe? Agora, independente da sua opinião, o que Jesus disse é a verdade. Eu creio profundamente que Jesus disse que o inferno existe e que aqueles que não aceitarem Ele como Salvador e como Senhor irão para lá. Por isso, nessa noite, eu te desafio a voltar para Jesus, a sair da onde você está, porque depois que você fechar os olhos nessa terra e for para lá, não há como você sair de lá nunca mais. Amém, Jesus? Terceiro ponto aqui da ministração: porque a consciência, memória na eternidade. Então não é porque você morreu e passou para o outro lado que você esqueceu tudo que estava aqui, não. Muitas pessoas estão achando que depois que morreu acabou tudo isso aqui. Não, olha só, Lucas 16:27 diz: o rico diz assim, ó: e disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então o rico lá no lugar de tormento, ele pede para o pai Abraão mandar alguém lá, tá entendendo? Porque ele tinha 5 irmãos e ele não queria que esses irmãos dele fossem para lá, para esse lugar, tá? De sofrimento, de fogo. E aí ele faz esse pedido para Abraão. Só que Abraão diz: olha, só que tem um problema. Nós não podemos sair daqui e ir para lá, porque quem está aqui não tem como passar para aí. Quem está aí não pode passar para cá. Então estamos numa condição de que não há mais como fazer isso. E quando Jesus estava contando essa história, no final ele diz assim: e ainda que saísse alguém dos mortos e pregasse o evangelho, vocês não creriam. Porque foi o pedido do rico. O rico disse: se alguém sair daqui e for lá pregar, falar para ele, eles vão acreditar. Jesus disse: ainda que isso ocorresse, vocês não acreditariam. E deixa claro, o próprio Jesus morreu, ficou 3 dias e 3 noites na sepultura. E ele se levantou no terceiro dia.
E a Bíblia diz que ele pregou o Evangelho. E ele ficou mais ainda 40 dias na terra pregando o Evangelho. E mesmo assim, hoje as pessoas ainda não creem. Os próprios fariseus chegaram para Jesus e disseram: mestre, dá um sinal e aí nós creremos em ti. Jesus disse: o único sinal que eu vou dar é o sinal de Jonas. Qual que é o sinal de Jonas? Ele disse: Jonas, ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, saiu, foi pregar para a cidade de Nínive e todo mundo se converteu. Aí ele diz: o filho do homem ficará 3 dias e 3 noites no ventre da terra, vai voltar e vai pregar a palavra. E eles creram? Não. Então, não há jeito quando a pessoa é incrédula. Não há jeito quando a pessoa não quer crer. Não há jeito quando a pessoa não quer se curvar diante daquele que tem o poder para mudar a sua história. E aí, só existe um destino para essa pessoa: o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Por isso que nessa noite, amado, presta atenção nessa palavra, tá? Porque essa palavra é séria, é muito séria. Apocalipse 20:12 diz: eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui vai ser julgado lá no dia. Com exceção dos pecados que nós confessamos. E eu já até falei sobre isso, sobre confessar os pecados, pedir perdão dos nossos erros, nossas falhas para Deus. Por quê? Porque os nossos pecados, uma vez confessados, eles são apagados. E aí não vai aparecer nos livros das obras. Porém, aqueles que não confessarem os seus pecados, vai estar registrado todo o mal que você fez nessa terra. E por conta disso será condenado. Amém? Então aceite a Jesus. Ele é o justo juiz. Ele é o advogado que vai te livrar do fogo eterno, da condenação eterna, do futuro de perdição que está para aproximar na vida daqueles que morrem nessa terra sem Jesus. O texto deixa claro que o rico, mesmo em estado de condenação, ele lembrava de Lázaro, ele lembrava dos seus irmãos que tinham ficado na terra. Vocês têm noção? Lá no inferno as pessoas vão lembrar das mensagens que elas ouviram, do cuidado que Deus teve para levar pessoas para pregar para ela. E ela disse não, ela rejeitou várias vezes. Tudo isso vai ser colocado no livro. E as pessoas vão saber que elas rejeitaram a Cristo. Diga misericórdia para um negócio desse. E está tudo aqui na Bíblia. Lembrava de Lázaro, seus irmãos que tinham ficado na terra. O texto do livro de Apocalipse diz que os homens serão julgados por aquilo que está escrito no livro e por suas obras. São provas claras de que a consciência ou a memória é preservada na eternidade. Então não pense que você vai morrer, vai passar para o outro lado, pronto, acabou tudo, agora é uma nova história, um novo mundo, não é nada disso. Tudo que você fez aqui vai definir o seu futuro e para que lugar você vai. Por isso que nós precisamos pedir perdão, confessar o nosso pecado, receber Jesus como Senhor, porque é a única forma de nós sermos apagados, de ter o nosso pecado apagado. Amém? Pergunta: qual é a sua conclusão em relação a essa palavra nesta noite? Qual é a sua conclusão? Você acredita ou não acredita? Você crê que o que Jesus falou é a verdade ou não? Ah, pastor, eu não acredito em você, eu não acredito. Eu não sou ninguém. Agora, a palavra que eu estou pregando é do Salvador. É aquele que morreu por você. E você vai ser julgado naquele dia e Deus vai dizer para você: olha, pregaram para você e você não aceitou. Falaram para você e você rejeitou. Agora o que te resta é o lago de fogo. Você mesmo ali vai ter a compreensão disso. Realmente eu rejeitei. Realmente eu perdi as oportunidades que eu tive. Então nessa noite, querido, o que mais importa para você? Esse é o ensinamento de hoje. É você estar rico? É você estar bem na foto? É você estar, famoso? Ou o que mais importa para você é o que vai acontecer com o seu futuro, quando você partir dessa terra ou quando Jesus voltar. Sim, eu creio em Jesus e aceito Ele como meu Salvador. A Silvia está dizendo. Glória a Deus. Vamos fazer oração agora no final. Você vai fazer oração comigo, tá, Silvia? Todos vocês que querem voltar para Jesus, que querem receber Jesus, os que estão desviados querem voltar para Jesus, os que não aceitaram Jesus ainda, vamos receber Jesus hoje. Eu creio que a tua vida muda a partir de agora, porque Deus vai te dar um futuro de esperança. Conclusão. A Bíblia deixa claro que o inferno não foi feito para o homem. Mateus 25:41.
Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi preparado para o diabo e para os anjos. Só que se você está seguindo o diabo, se você está seguindo os anjos, é para lá que você vai. Mas se você estiver seguindo a Cristo, é para a mansão celestial que você vai. Simples assim, queridos. Simples assim, é tão fácil a gente entender isso aqui na Terra. Se você segue alguém, você vai receber toda a carga de conhecimento que aquela pessoa tem. Se você é um discípulo de alguém, você vai receber todo o ensinamento que aquela pessoa tem. Da mesma forma, é a caminhada cristã. Se você segue a Cristo, você vai ser mudado e transformado pelo princípio da sua palavra que é ministrado no seu coração. Se você não segue a Cristo, você está seguindo quem? O mundo, a sua carne, os seus desejos, as suas vontades. E, subjetivamente, está seguindo a Lúcifer, a Satanás, o enganador deste mundo. E para onde você vai? O lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E é isso que Jesus está falando aqui. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, Jesus já deixa claro que o inferno não foi preparado para você, foi preparado para o diabo e seus anjos. Só que agora você precisa definir, você precisa escolher, dizer: eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para a glória, eu quero ir para as mansões, eu quero pisar nas ruas de ouro, eu quero tocar nos muros de jaspe, nos portões de pérola. É isso que eu quero tocar na eternidade. E é para lá que eu quero ir. Eu quero beber do rio da vida, eu quero comer do fruto da árvore da vida, que vai estar no meio do jardim. É isso que eu quero. Amém? Então, eu quero Jesus por conta disso. O que você definir, o que você escolher, é que vai determinar o seu futuro. Tá? Porém, Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 33:11 diz: dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Deus não tem prazer que uma pessoa morra na sua iniquidade, na sua impiedade, na sua maldade. Não importa quem for, não importa o que a pessoa fez. Aqui no mundo, o mundo ele é tão estranho, esquisito, a mente do ser humano, que o camarada fala um monte de coisa e ele acha apto a julgar alguém porque ele fez um delito, cometeu um delito, à morte, na condenação à morte. Como é que pode uma pessoa que erra e falha assinar uma sentença de morte para alguém por conta de falha? Deus não falha, e no entanto ele jamais ele assinaria uma sentença de morte para você, porque ele diz: olha, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Então você precisa se converter para viver a vida de Deus, porque Deus não tem prazer na sua morte. Agora, se você escolher viver a sua vida na sua carne, nos seus projetos, nas suas vontades, nas suas maldades, nas suas iniquidades, aí, meu irmão, é você que escolheu, não foi Deus. O inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para os demônios e para os anjos. Satanás e para os seus demônios, para os seus anjos. Porém, se você acreditar neles, se você caminhar com eles, é para lá que você vai. Ele deseja que todos se salvem. 1 Timóteo 2:3-4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É aqui que tem até complicação, né, de interpretação aí com os calvinistas, porque Deus quer que todos se salvem. Então quem determina nesse quesito não é Deus, quem determina é você. Você tem a escolha de aceitar a Jesus, de renunciar ao pecado, de tomar a sua cruz e seguir a Ele. Amém, Jesus? Então aqui, queridos, deixa claro para mim e para você, é você que tem que determinar, porque Deus já abriu o caminho, você precisa andar nele. Ele diz que Deus, ele abriria um caminho o qual o imundo não passaria por ele. Então você precisa aceitar Jesus, se converter para você andar no caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 3,19 está escrito: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz. Olha que condenação. A luz veio, mas o homem rejeitou a luz e quis as trevas. Pronto, acabou, está condenado. Mas se você rejeitar as trevas e querer a luz, você vai estar salvo. Porque as suas obras não eram más. Por que as pessoas escolhem as trevas? Porque as obras do coração delas são más.
é adultério, é assassinato, é roubo, é mentira, é engano, é malícia. Tudo isso está no coração do homem maligno. E isso faz com que ele tenha preço pelas trevas. Está entendendo? Mas nessa noite, muda tudo isso. Que nessa noite possamos refletir juntos sobre o que realmente é mais importante para nós. O que é mais importante para você? A vida eterna? Estar com Cristo? Ou viver a sua vida como você tem vivido? Eu quero orar com você nessa noite. Já quero orar com você também, Silvia. Vamos fazer essa oração juntos. Se você está desviado do caminho do Senhor, se você não aceitou Jesus ainda, e você quer receber Jesus hoje, quer mudar a sua vida hoje, você vai orar comigo agora. Eu vou fazer uma oração e você vai repetir essa oração. Amém? Feche os teus olhos. Vamos orar nesse momento. Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu me prostro diante do Senhor. Eu creio que a tua palavra é a verdade. Por isso, eu decido, eu tomo a decisão, a partir de hoje, de receber ao Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Arranca agora todo mal, todo pecado, limpa-me, purifica-me, muda-me, faça de mim um vaso escolhido do Senhor. Usa a minha vida e glorifica o seu nome através de mim. Eu quero ir para a glória, eu quero ir para o céu, eu quero andar nas ruas de ouro, eu quero estar contigo. Por isso, meu Pai, perdoa os meus pecados, purifica-me de toda iniquidade, limpa-me e eu ficarei limpo. E a partir de hoje, confirma o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Pai. Amém, Jesus. Amém? Se você fez essa oração comigo, a partir de hoje, você já é um crente em Jesus. Procura uma igreja próxima da sua casa, começa a buscar a Deus, começa a congregar e deixa Deus cumprir aquilo que Ele tem na sua vida. Eu quero orar por todos vocês nessa noite. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu oro pelos teus filhos. Entendo a responsabilidade dessa palavra. É uma palavra realmente muito pesada, muito forte, mas é algo que tem que ser falado, é algo que tem que ser dito. E eu te agradeço porque o Senhor me deu graça para poder falar desse assunto tão sensível, tão importante. E eu oro por cada um dos teus filhos que receberam ao Senhor agora como Salvador, que reconciliaram contigo, aqueles que estavam desviados, voltaram para os teus caminhos. Que eu peço que teu Espírito Santo os conduza, leva eles para a igreja mais próxima. Usa os teus filhos lá, os teus vasos, para ajudar eles a caminharem, a engajarem no reino e a crescerem na graça. Em nome de Jesus eu oro por eles e declaro eles abençoados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Oro por cada irmão, por cada irmã que está doente. Oro, Pai, por aqueles que estão passando por uma crise. Oro por aqueles que estão muitas vezes sofrendo o mal do século, meu Pai, que é a depressão. Peço que o Senhor entre com providência e ajude os teus filhos a se levantarem. Coloca eles de pé e glorifica o teu nome na vida deles. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço, Pai. Amém, Jesus. Amém, queridos? Ô, glória. Deus abençoe a vida de vocês. Foi forte, pessoal. Hoje foi forte. Pessoal, é o seguinte. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, daqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. E eu quero deixar aí para você que quer fazer uma oferta, que der uma oferta na nossa igreja. Você que é do TikTok, no privado, você peça para mim aí, que eu vou passar o Pix da igreja para você estar ajudando a gente nessa obra, tá bom? Você que é do Kawai, já tem aí embaixo que eu coloco para todo mundo. E quero chamar você para se inscrever no meu canal, porque toda segunda, quarta e sexta eu estou aqui, ministrando a palavra do Senhor. Tenho certeza que como essa palavra foi bênção para a sua vida, eu tenho certeza que as demais também serão, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus sempre é bênção para nós. Então, se inscreva, tá? Se você puder compartilhar os vídeos, se você puder compartilhar o link, né, da chamada que a gente sempre vai estar fazendo aí antes da live, nos ajude para que Deus nos leve aí, né, mais longe, que a nossa voz ecoe aí bem longe mesmo, em outras nações até, para que o Evangelho seja pregado. Tá bom, queridos? Estou muito feliz com a presença de cada um de vocês e peço que Deus os abençoe, que Deus tire vocês de todo enrosco, de todo embaraço, de todo engano, de toda mentira desse mundo.
e fortaleça vocês na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A Ivanilza aqui, na varoa lá da igreja, esposa do pastor Amauri, acabou de entrar. Deus abençoe, Ivanilza. Só que nós estamos acabando já a live, tá? Pessoal, foi muito bom estar com vocês. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Ô glória!